Olá e bem-vindos ao Tell Me Why. Hoje vamos falar um bocadinho acerca da ressurreição. Por vezes torna-se confuso olhar para o cristianismo e conseguir perceber quais são as suas diferenças em relação a outras religiões ou até mesmo histórias mitológicas. Poderíamos estar horas aqui a falar sobre essas diferenças, mas hoje queria abordar um tema em específico, a ressurreição. Enquanto cristãos, assumimos que Jesus nasceu, morreu, viveu e ensinou nesta terra, mas aquilo que dá significado a todo esse trajeto é a ressurreição. Como é que eu posso acreditar na ressurreição de uma forma racional? Será que isto é possível sequer? Existem sequer factos para eu poder acreditar nesta crença tão absurda? Vamos falar um bocadinho sobre isso. Antes de chegarmos à ressurreição, temos de responder à seguinte pergunta. Será que Jesus realmente existiu? Para sabermos a resposta a isto, simplesmente temos de consultar os historiadores especialistas nesta época. Jesus certamente existiu, como virtualmente todos os estudiosos competentes, cristãos ou não, acreditam, baseado em provas claras e certas. Hoje, quase todos os historiadores, quer cristãos ou não, aceitam que Jesus existiu e que os evangelhos contêm bastantes provas que devem ser pesadas e analisadas de forma crítica. A existência de Jesus não está então em causa, mas o problema mantém-se. Como é que eu posso acreditar em algo tão absurdo como a ressurreição? Como é que eu sei que simplesmente os discípulos não me roubaram o seu corpo, esconderam-no e espalharam o boato que ele tinha ressuscitado? Parece ser uma boa solução. No entanto, não responde a alguns dos factos. Primeiro, como é que 12 homens cheios de medo conseguiram derrotar um grupo de soldados bem armados e bem treinados, removeram uma pedra pesadíssima e esconderam um corpo de uma cidade que estava determinada a procurá-lo? Depois, que razão tinham os discípulos para mentir? Para além de serem perseguidos, alguns deles até foram martirizados por causa disto, sem nunca voltar atrás. Ninguém morre por coisas em que não acreditam. Ok, mas então sabemos que provavelmente os discípulos não mentiram. Mas como poderemos saber que eles simplesmente não alucinaram? Também seria uma boa resposta. O problema é que também não responde a outras questões. Por exemplo, sabemos que 500 pessoas viram Jesus ao mesmo tempo. E também, se os discípulos mentiram, isso não explica o túmulo vazio. Mas a ressurreição é impossível. A ciência já provou que os milagres não podem existir. Provavelmente já ouviste esta frase antes. No episódio passado do Tell Me Why falámos um bocadinho mais a fundo sobre este assunto e podes vê-lo nas nossas redes sociais. Mas resumindo muito, a ciência não consegue provar que milagres existem ou não existem. Porquê? Porque a ciência explica fenómenos naturais com causas naturais. E um milagre, por definição, é algo que não é natural. Poderíamos até dizer sobrenatural. Logo, assim como a religião não me consegue explicar porque é que a água ferve quando eu a aqueço, ou porque é que as moléculas agem da forma que agem, a ciência não me consegue explicar algo que vai além da natureza. É possível acreditar na ressurreição, mesmo com bases racionais. Mas o problema não termina aqui. Se Jesus realmente ressuscitou como disse que o faria, então temos de estar atentos a tudo o resto que ele ensinou quando esteve cá na Terra. Se calhar o problema que nós temos não é com a ressurreição, nem provar se ela é verdadeira se não é, mas sim com aquela que ela representa se realmente for verdadeira. Falamos então um bocadinho acerca da ressurreição. Vimos porque é que podemos acreditar nela de uma forma racional e porque é que nos podemos basear em factos para provar que ela foi real. Se não concordas com aquilo que nós dissemos ou se não entendeste algum dos pontos, por favor envia-nos uma mensagem, teríamos todo o prazer em falar contigo. Tens nas nossas redes sociais vídeos sobre assuntos assim complicados, mas tens mais alguma dúvida ou algum assunto que gostarias que falássemos, envia-nos também mensagem. Esperamos que tenhas gostado e junta-te a nós no próximo episódio.